Olá pessoal, a nossa videoaula de hoje é sobre tabela periódica. Bom, nós temos na tabela atual 118 elementos, tanto os elementos artificiais quanto os elementos naturais, que são a maioria. Só que esses elementos não foram nem criados, nem descobertos naturalmente de uma só vez. Os elementos foram sendo descobertos paulatinamente. Chegou num dado momento que houve a necessidade de colocar esses elementos em uma certa ordem. Foram feitas várias tentativas. E para a gente não se alongar muito aqui, a tentativa que deu certo foi a do químico russo chamado Dmitry Mendeleev. Na época tinham sido descobertos 60 elementos. E ele colocou os elementos em ordem crescente de suas massas atômicas. A única diferença para a tabela atual é que na tabela atual moderna os elementos estão em ordem crescente de seus números atômicos. Inclusive, nós temos um vídeo sobre o sonho de Mendeleev, onde conta a história de como Mendeleev conseguiu colocar os elementos até então descobertos em uma certa ordem. Ok? Bom, na tabela periódica nós temos as famílias do grupo A e do grupo B. A tabela periódica nós temos 18 linhas verticais, que são chamadas de famílias. E nós temos 7 linhas horizontais, que são os períodos. Por isso que no diagrama de Pauling vai de 1 a 7. Essas colunas verticais, que são 18, estão divididas em dois grupos, os grupos A e o grupo B. O grupo A nós temos 8 famílias, que são 1A ou 1, 2A ou 2, 3A ou 13, 4A ou 14, 5A ou 15, 6A ou 16, 17 ou 7A e 8A, 18 ou 0. Esses elementos do grupo A são chamados de representativos ou típicos. São os elementos mais importantes da tabela periódica. As outras 10 famílias fazem parte do grupo B, que será numa outra videoaula. Esses elementos do grupo B são chamados de transição, que pode ser transição externa e transição interna. Então, a tabela, nós temos 7 períodos, são 7 linhas horizontais e 18 colunas verticais, que são as famílias. Dessas 18, 8 são do grupo A. E essas famílias do grupo A, algumas têm nomes especiais. É o caso da família 1A, são os metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, família 6A, calcogênio, 7A ou 17 halogênios e a família 18, 8A ou 0, que são os gases nobres, raros ou inertes. Os gases nobres eles têm esse nome, a gente vai ver as propriedades dele, porque eles não reagem com ninguém. As outras 3 famílias, para completar as 8 do grupo A, são a família 13 ou 3A, que aí, quando não tem nome especial, recebe o nome do seu primeiro elemento. Então, família 3A é a família do boro. A família 4A ou 14 é a família do carbono. E a família 5A ou 15 é a família do nitrogênio. Bom, estados físicos dos elementos da tabela periódica. Na tabela periódica, dos 118 elementos, apenas 2 estão no estado líquido, a temperatura ambiente: mercúrio e bromo. Lembrando que o mercúrio é o único metal líquido da tabela periódica. Então observe aí que ele é utilizado nos termômetros manuais. Então é um único metal líquido. E ele dissolve o ouro. Por isso, quando você vai trabalhar no laboratório, manusear o mercúrio, é necessário que, se você tiver com alguma joia de ouro, retirar, porque se bater no ouro,
ele dissolve o ouro. Então você vai perder aquela parte ali do ouro, se for uma aliança, uma pulseira e etc. Bom, existem 11 elementos gasosos. Esses 11 elementos gasosos são o oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, flúor e cloro, e os 6 gases nobres, que são hélio, neônio, argônio e criptônio. E todos os demais elementos são sólidos. Então, na tabela, nós temos 2 elementos líquidos, nós temos 11 elementos gasosos e os demais são sólidos a temperatura ambiente. Então aqui nós temos um exemplo do neônio, a aplicação dele na luzes de neônio. Classificação dos elementos. Os elementos estão divididos em metais, essa parte todinha em branco, os ametais, o azul, os gases nobres, verde, e o hidrogênio, só ele, em amarelo. Vou botar aqui. Observe, antigamente, pouco tempo, se existia também os semimetais, mas houve uma reformulação na tabela e foram 3 elementos desses foram classificados em metais e os demais em ametais. Então a tabela está dividida em a grande maioria, que são os metais e sólidos. Só tem um metal que é líquido, que é o mercúrio. Aquela parte ali em azul, os ametais. Verde, os gases nobres. E o hidrogênio sozinho. O hidrogênio não faz parte de nenhuma família da tabela periódica. Ele tem algumas características da família 1A, que é a família dos metais alcalinos, e algumas características da família dos gases nobres, que ele é um gás. Mas ele não tem todas as características da família dos gases nobres nem da família dos metais alcalinos. Os elementos que estão numa mesma família, eles têm as mesmas características físicas e químicas. Então, não é assim aleatoriamente. Vai chegar e vou colocar esses 6 elementos numa mesma coluna e vou chamar da mesma família. Não. Então, o hidrogênio tem algumas características da família dos gases nobres e algumas da família dos metais alcalinos. Bom, as propriedades. Os metais são bons condutores térmicos e elétricos. Então, eles conduzem muito bem o calor, a eletricidade. Tem brilho próprio. Formam íons. Eles formam cátions. São sólidos e apresentam brilho. Formam lâminas, que a gente chama que são dúcteis. Formam fios finos. Eles têm um brilho característico. Os 2 únicos metais que diferem do brilho metálico são o ouro e o cobre. O ouro dourado e o cobre avermelhado. Propriedade dos ametais. Os ametais já está dizendo, né? Não metais. Então, não são metais. Eles vão ter características opostas aos metais. Eles não são bons condutores de calor, nem de eletricidade. Então, não são bons condutores de calor, não possuem brilho próprio. A única exceção é o iodo, que tem um brilho metálico, e o carbono na forma de diamante. Então, eles têm as características opostas aos metais. Os metais apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Os ametais apresentam baixos pontos de fusão e ebulição. Os metais formam cátions. Os ametais formam ânions. Então, sempre vão ter características opostas. Propriedade dos gases nobres. São monoatômicos, porque eles são estáveis. Por serem estáveis, eles não precisam de ninguém para se estabilizar. Apresentam pouca reatividade, altas energias de ionização e baixos pontos de fusão e ebulição. Então, a principal característica dos gases nobres é que eles são estáveis, eles não precisam de ninguém para se estabilizar. E aí, por isso que eles têm esse nome, gases nobres, raros ou inertes. Por fim, propriedade dos hidrogênios.
apresentam características únicas, por isso que ele não tem nenhuma família. Se alguém perguntar qual é a família do hidrogênio na tabela periódica, nenhuma. Ele está localizado no primeiro período da família 1A. Ele tem tendência de compartilhar um elétron, porque ele só tem um elétron. São gases de baixa densidade, incolor, inodoro e quase insolúvel em água. Aí temos as propriedades do hidrogênio. A localização dos elementos na tabela periódica. Nós vimos que o diagrama de Pauli ele tem os subníveis S, P, D e F. Então, nessa primeira aula de tabela periódica, nós vamos ficar nos subníveis S e P. Então, está aqui, ó, localização. S1 é família 1A, S2 é família 2A ou 2. Aí vamos para o subnível P. Quando ele for P1, é família 3A ou 13. P2, família 4A ou 14. P3, família 5A ou 15. E assim sucessivamente, como está aqui bem destrinchado nessa tabela, onde nós temos a localização dos elementos, melhor dizendo, da família com o subnível, o seu respectivo subnível. Ok? Então, essa aqui é a primeira parte, essa é a primeira aula sobre tabela periódica, parte 1. Um abraço a todos, aproveitem e fiquem com Deus.